Web Rádio JP Rose 67, o som da resistência. Podcast. Salve, salve, resistência sempre! Aqui sou eu, Zé Paulo da Web Rádio JP Roots 67, o som da resistência, e mais um podcast da nossa Web Rádio, podcast JP Roots 67. Lembrando para você que a intenção desse podcast não é trazer nenhuma verdade absoluta, apenas apresentar o meu ponto de vista, tá? Segundo a minha visão, segundo o que eu entendo e compreendo. Valeu, espero que você goste do podcast, que hoje eu vou estar falando sobre Joseph Sandler, né? Acho que muita gente não sabe, mas esse é o nome oficial, o verdadeiro nome do DJ, cantor de rap Grandmaster Flash, né? Um cara que fez muito sucesso aí nas décadas de 80 e 90, né? Lançando várias músicas, vários sucessos. Tá? Ele nasceu em 1º de janeiro de 58. Mas eu, para contar a história do Grandmaster Flash, eu vou ter que traçar aí, né, historicamente, o contexto, né, que o mundo vivia, né, na época do Grandmaster Flash, né, na época da transformação em que ele acabou sendo inserido aí com a sua carreira musical, né, porque houve uma grande influência no que os pais deles fizeram, né. Então, eles são lá de Barbados, né, o Grandmaster Flash, ele é considerado um DJ que veio transformar, né, o mundo musical. Dizem que ele, que é o pai do Scratch, né? O Scratch, para quem não sabe, é aquela parada que quando o cara coloca o disco na vitrola, vamos dizer assim, e coloca a agulha e o disco em contato, começa a mover o disco para trás e para frente, né, e dá aquele som meio, parece que gato miando, uma coisa bem... Gostou aí do meu beatbox? Então, mais ou menos isso aí que é o Squash. E disseram que ele é o pai dessa parada aí, desse movimento. Então, não somente isso, né, mas ele revolucionou, né, a música com o hip hop quando ele chegou, aliás, antes de falar, quando ele chegou nos Estados Unidos, porque ele era de Barbados, e Barbados, o que é Barbados? Barbados é um lugar onde todo mundo é Barbados? Não, Barbados é uma ilha, né, e também um país independente, localizado em meio às pequenas Antilhas, né, as ilhas ali no Mar do Caribe, que se localizam praticamente na América Central, que tinha cerca de 274 mil habitantes, e a cidade, né, a principal, a capital, é a cidade de Brighton, né? O seu território possui uma área de 470 km², com dimensões equivalentes ao município de Paulista de Jundiaí, em São Paulo. Bom, isso é basicamente o que é Barbados. Vale destacar também que a economia lá, lógico, então, embora seja um país que viva basicamente de turismo, então dá para se notar, dá para se perceber que é um país que não havia muitas riquezas, né, e que sua economia não é tão pujante, né, e tão influente, o que força muitas vezes a imigração. A imigração que você vai me perguntar o que é, eu já te respondo então. A imigração que é a saída espontânea de um país. Quando um cidadão ele sai de um país, ou ele sai de uma região do seu próprio país, ele sai de uma região para outra, né, em busca de melhoria de vida, em busca de uma qualidade de vida, enfim, em busca de uma vida melhor para si, ele emigra, ou seja, de dentro da sua região, né, dentro ali do país, de uma região para outra, ou ele sai do seu próprio país para outro país em busca disso que eu acabei de falar, que são em busca de uma qualidade de vida, enfim. Então, esse foi o que aconteceu com o Grandmaster Flash, né? Dizem que a sua família, né, a família do Sandler, né, Joseph Sandler, emigrou para os Estados Unidos, né, saiu de Barbados e foi para os Estados Unidos morar no Bronx, né, que é o bairro negro lá de Nova York. Valendo ressaltar que nesse mesmo bairro também morou um outro grande ícone da música, James Brown, né? O cara também foi cria lá do Bronx e tudo mais, o que também acabou influenciando ali na vida do Sandler, né, do Joseph Sandler, que se tornou mais tarde o Grandmaster Flash, né? Então, como eu disse, ele emigrou, né, de Barbados para os Estados Unidos, ele emigrou de Barbados para os Estados Unidos,
Mas por que ele emigrou, né? Como eu disse antes, a imigração é quando o cara sai do seu país para outro em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Então, ele emigrou de lá por quê? Porque os Estados Unidos, então, na época, ele surgiu com um discurso do chamado Welfare State. Aí tu vai me perguntar o que é o Welfare State, Zé? Bom, o Welfare State é um estado de bem-estar social, né? É uma forma de organização política e econômica que posiciona o governo como um agente assistencial, onde ele promove ações sociais que venham ajudar, cuidar dos seus cidadãos, né? Dando a eles educação, dando a eles uma boa educação, uma boa saúde, uma boa condição de vida, enfim, tudo isso que nós temos aqui no Brasil. Opa, brincadeira, tô de zoação, não é bem assim não, né? Era para ser assim, mas não é, porque o Brasil não está nesse estado de bem social. Mas os Estados Unidos, na época, ele veio com esse discurso. Aí tu vai falar, pô, mas os Estados Unidos é um país totalmente capitalista? Sim, sempre foi e nunca vai deixar de ser. Porém, nessa época, o contexto no mundo era o que? Era uma bipolaridade, né? Chamada Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? O pessoal tacava picolé um no outro, jogava gelo no outro. Não, a Guerra Fria foi um conflito político ideológico, né? Que foi travado entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou então União Soviética, né? Entre 1947 e 1991. É um conflito travado entre esses dois países que polarizavam o mundo em dois grandes blocos, os blocos dos capitalistas e os blocos dos comunistas. O dos capitalistas era liderado pelos Estados Unidos, né, e os países, lógico, capitalistas, alguns países, grandes economias europeias, alguns não, né? Muitos países também da América do Sul, né, e do Norte, lógico que os Estados Unidos é um deles, e entre outros. Enquanto a União Soviética, né, ela liderava o bloco comunista com as suas repúblicas socialistas e os países do leste europeu que formavam a tão falada cortina de ferro, entre outros países de outros continentes, como China, Coreia do Norte, Cuba, né, e outros aí que fizeram parte também desse bloco comunista. Então, estava travada a Guerra Fria. E com essa Guerra Fria, o que ocorreu? Os Estados Unidos, ele tinha medo de que acontecesse próximo a ele, ou seja, aqui nas Américas, essa questão do comunismo avançar pelos países, como já tinha acontecido com Cuba, né? Os Estados Unidos, se vocês forem ver na história, a Cuba ela se tornou um país comunista, de Fidel Castro, Che Guevara, aquela coisa toda, não vou me estender nisso aqui. Então, os Estados Unidos, com medo de que esse comunismo se estendesse pelo resto do mundo e se aproximasse mais ainda, principalmente aqui nas Américas, ele começou com esse papo de welfare state, onde ele dizia, olha, o comunismo é bom, o comunismo ele tem essa vertente, né, de bem-estar social, né, que teoricamente é o que rege, né, o comunismo. Nós também somos bons, né? Então nós temos aqui o estado de bem-estar social, o welfare state. Vocês podem vir para cá, vocês podem aderir ao nosso capitalismo, que o nosso capitalismo ele tem essa tendência de ser boa, né, de ser um capitalismo bom. Aliás, eu acho o capitalismo bom, não acho ele ruim. Eu acho que ruim são os caras que utilizam o capitalismo para exercer as suas maldades econômicas, tá? Mas é um outro assunto também que eu não quero tratar aqui, fica para outra hora. Então, eles com esse discurso fez com que muitas pessoas, né, saíssem de seus países de origem e emigrassem para os Estados Unidos atrás do welfare state e principalmente atrás do grande sonho americano, né, de que quem chegasse lá conquistaria, né, grandes coisas, se tornaria até mesmo rico, porque lá era a terra das oportunidades, aquela coisa toda que os Estados Unidos sempre propagou sobre si mesmo. Então a família do Grandmaster Flash saiu, né, de Barbados, né, daquela ilhazinha que não tinha muitos recursos financeiros, que não era uma grande potência econômica, e foi para os Estados Unidos tentar a sorte lá no welfare state, no sonho americano. Pronto. Tendo dito isso, eles chegaram lá e viram uma outra realidade. E que realidade é essa? A primeira é que, por mais que os Estados Unidos tivessem essa boa intenção,
é aquela coisa, ninguém dá almoço grátis, ninguém dá janta grátis. A conta sempre chega, né? O boleto sempre chega para você pagar de alguma forma ou outra. E é exatamente isso que acontece quando um país capitalista ele vem com essa conversa de querer promover estado de bem social. Não vai bater, essa conta não vai fechar. Por quê? Porque que é o capitalismo? O capitalismo é aquela forma em que o liberalismo econômico, né, ele faz parte da economia, a disputa, e você sabe que num lugar capitalista, onde as pessoas, é aí que eu falo que o problema não é o capitalismo, mas são as pessoas que o exercem, vivem cercados de privilégios, poucos, né, vivem cercados de muitos privilégios, onde uma grande, vasta maioria vive no sacrifício e sem acesso a esses privilégios e qualquer outro bem-estar social. Então, né, quando o país é estimulado a viver dessa forma, aí vem o governo dizer, não, vamos fazer um estado de bem social, vai dar problema. Sabe? E no final das contas, o capitalismo voraz e selvagem é o que vence, e as pessoas que quiserem viver nele terão que se adaptar a viver nesse sistema cruel, né, que é o capitalismo selvagem, que a gente vive, que é o que os Estados Unidos sempre pregou. Então a família do João sentiu isso aí. Quanto ao comunismo, como eu falei, teoricamente é um estado onde o estado de bem social ele deveria ser, digo deveria porque também não foi bem assim que aconteceu nas repúblicas que se diziam comunistas, mas tudo bem, outro assunto para outro podcast. Então o que acontece? Chegando lá, a família do cara viu que isso não resultou, né, no sonho americano, porque eles se depararam com um sistema capitalista onde o cara tinha que trabalhar muito para poder sobreviver, né? Então, o Grandmaster Flash, criado nesse ambiente, ele começa então buscar, né, na musicalidade a sua sobrevivência, tendo aí uma influência dos seus pais, que não somente trouxeram para os Estados Unidos, e como foram morar no Bronx, que era um bairro negro, onde já havia ali o James Brown, havia outras influências musicais. O pai dele era colecionador de discos, né, de ritmos do Caribe e também de muitos afrodescendentes norte-americanos, né? Então isso acabou influenciando o Grandmaster Flash na sua estrada musical, né? Olha que coisa maneira, o cara começou então a ir para esse lado. Então, como eu disse, ele se tornou, né, dizem que ele foi o pai do scratch, aquele efeito que se faz do disco com agulha, né, mexendo a mão no disco para lá e para cá, e foi criador do rap, né, porque ele cantava o estilo raga. Raga é um reggae falado na Jamaica, e ele trouxe isso na bagagem para o Bronx, e isso acabou dando origem ao rap, né, que mais tarde se tornou um grande estilo musical nos guetos dos Estados Unidos, o rap, que era aquela forma falada de cantar. E mais tarde esse mesmo rap se tornou, né, um dos elementos da cultura hip hop, que também foi um grande sucesso, né, que fez um grande estardalhaço musical. E esse rap, né, do Grandmaster Flash, ele trazia no seu bojo não somente, né, o entretenimento, mas trazia também as mensagens sobre condições sociais, né, sobre abuso policial, sobre desigualdade, enfim, sobre aquela gama de mazelas que existiam no mundo e no qual também ele acabou encontrando nos Estados Unidos, né, desigualdade, abuso policial e tudo mais. O que deu mais força a esse estilo musical, porque era um estilo musical cantado para a maioria preta e pobre, que era onde ele se encontrava, nos guetos. Então a galera abraçou esse estilo musical também, e daí o raga se tornou rap, e o rap, né, acabou se tornando um dos elementos da cultura hip hop, que também tinha essa mesma função, né, de levar os assuntos, as mazelas, as desigualdades e combatê-las, né, levá-las, trazê-las à realidade, à luz, para as pessoas saberem o que estava acontecendo e também combater esse tipo de coisa, também falar contra o racismo, enfim, tudo quanto era coisa ruim, quanto era mazela, o rap, né, ele vinha aí para bater de frente. E através da cultura hip hop, então isso se tornou uma luta muito legal, muito interessante, que hoje você vê por aí no mundo, como eu acabei de ver um dia desse, um garoto cantando rap, se não me engano, em Cabul, ou no Afeganistão, foi no Afeganistão, exatamente. Um garoto em meio aos entulhos, né, da guerra,
né, dos bombardeios, ele cantando e protestando sobre os ataques que estavam ocorrendo naquele lugar e a miséria que isso gerava, né? Então você vê que a cultura hip hop, o rap, ele acabou se expandindo a esse ponto. Como nós temos aqui no Brasil, né, vários grupos, dentre eles os Racionais, MCs, enfim. O Grandmaster Flash foi o precursor dessa coisa toda aí. Entendeu? Então essa é mais ou menos, resumidamente, a história do Grandmaster Flash e do seu serviço prestado para a cultura hip hop. Cultura hip hop eu posso falar dela em outro podcast, se você quiser, mas para que isso aconteça eu quero que você vá lá na minha página, no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, tá? Deixa lá o seu comentário ou a crítica também, eu aceito a crítica, não tem nada contra a crítica, acho que faz parte também do nosso crescimento, enfim, que você contribua para que esse canal possa crescer e eu possa estar aqui continuando falando sobre essas coisas, tá? Também esse podcast você pode ouvi-lo na plataforma Anchor Podcast e no Spotify, valeu? Lembrando que de segunda a segunda nós temos o programa na rádio, Web Rádio JP Roots 67, Som da Resistência, onde você ouve vários ritmos entre rhythm and blues, flashback, anos 70, 80, 90, enfim, uma gama de música, como também vários podcasts falando sobre consciência negra, sobre desigualdade social, enfim, o Web Rádio JP Roots 67, o Som da Resistência, não é só entretenimento, mas também informação, valeu? Fico por aqui, agradeço a sua atenção e deixo um grande abraço para você e resistência sempre! Web Rádio JP Roots 67, o som da resistência. Podcast.